Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Saúde Íntima com Doutora Rose, o podcast que fala sobre saúde da mulher. E hoje eu estarei recebendo aqui doutora Lívia Damasceno, minha convidada, e nós vamos falar sobre depois dos 40, por que o corpo muda tanto? Eu quero agradecer ao Ateliê Interface por todo esse ambiente bem montado, aconchegante, onde você tem visualização de 3 câmeras aqui nos atendendo, um áudio que fica perfeito. Muito obrigada a toda a equipe do ateliê. E eu quero agora convidar a doutora Lívia para falar a respeito do trabalho dela. Se apresente, por gentileza, doutora Lívia. Fiquei muito satisfeita com o convite. E o tema, assim, é um tema que eu adoro, né? Eu sou especialista na saúde da mulher após os 40 anos e estou bem satisfeita de estar aqui com vocês. Doutora Lívia, que é endocrinologista, conta pra gente aonde você atende. Então, eu sou médica endocrinologista, já trabalho na área há mais de 15 anos. Sou especialista em obesidade, emagrecimento e em toda a saúde da mulher após os 40 anos, junto com todas as alterações hormonais que ela passa nessa fase. Eu atendo no meu consultório, no bairro Santo Agostinho, na rua Paracatu, número 1154, na sala 414. Tá aqui a rede social dela, o telefone de contato, para que você possa agendar a sua consulta com essa profissional maravilhosa. E hoje ela vai explicar para a gente aqui, vai nos tirar várias dúvidas a respeito da mulher que está aí no climatério, na menopausa, e vamos falar também um pouquinho sobre emagrecimento. Então não perca, papel e caneta na mão, para que você possa anotar suas dúvidas e possa também anotar as dicas que essa profissional incrível vai nos dar. Doutora Lívia, muitas mulheres dizem que depois dos 40, elas continuam treinando igual, se alimentando igual, mas o corpo parece travar. Por que isso acontece e o que muda nessa fase? Doutora, até uma pergunta muito interessante. É uma queixa muito comum no consultório, que também a gente vê nas conversas, né, entre as amigas. O que acontece é que após os 40 anos a gente começa a ter uma diminuição das taxas hormonais. A gente tem milhões de hormônios no nosso organismo, mas principalmente diminuição da produção de progesterona, estrogênio e em alguma quantidade também produção de testosterona. Essa baixa de produção hormonal faz com que a gente comece a ter uma diminuição da produção de massa muscular, que é o que faz com que a gente comece a ter aquele gasto energético, às vezes até mesmo em repouso. Então, com isso, o nosso metabolismo acaba ficando mais tempo. Então, se você continuar fazendo o mesmo tipo de atividade ou mantendo o mesmo tipo de alimentação que você tinha antes dos 40 anos, você não vai conseguir ter o mesmo resultado. Então, dá realmente aquela sensação de como se você tivesse travado. E você percebe que tem um momento da nossa vida que o metabolismo realmente desacelera? Ou isso é mais uma questão de estilo de vida mesmo? Que eu percebo que nós mulheres, a gente vem assim, a fase da criança que a gente se preocupa com o quê? Estudar e brincar. Aham. Depois vem a fase da adolescência que começa a vir outros afazeres, outras questões. A fase adulta, aí já vem aquela questão de trabalhar fora e de ter mais responsabilidades. Depois que a mulher casa e tem filhos, essa responsabilidade ainda triplica, né? Para não falar que quadruplica ou mais do que isso. Porque nós mulheres, a gente fica com tantos afazeres, com tantas questões para cuidar, que às vezes a gente esquece de cuidar até da gente mesmo, né? Sim. E aí esse metabolismo tem uma fase que ele começa a desacelerar? Então, na verdade, eu falo que são os 2 fatores. Tem realmente a questão do metabolismo começar a ficar mais lento e também tem a questão dos hábitos. O metabolismo ficar mais lento é uma questão fisiológica, que ocorre dos 40 aos 65 anos, a gente tem um período que a gente chama de climatério, que é quando a gente começa a ter redução das taxas hormonais, principalmente estrogênio e progesterona, entre outros hormônios também. Com isso, a gente começa a ter perda da massa muscular e isso deixa o nosso metabolismo, nosso gasto energético, ele começa a ser menor. Então, isso que a gente chama de metabolismo mais lento. Junto a isso, né, que tem uma importância enorme, tem também a questão do estilo de vida. Né, após os 40 anos, igual, né, você mesmo citou, né, com às vezes, muitos afazeres, uma rotina muito pesada, acaba que a mulher vai levando ali para o lado mais assim, de sedentarismo,
uma má alimentação, porque fica com pouco tempo para montar uma rotina de uma alimentação adequada. O sono, que às vezes nem sempre é tão valorizado, acaba ficando com um sono ruim. E também essas situações de estresse, né? Que decorrência do excesso de trabalho, acúmulo de funções, tudo isso faz com que a gente acaba ficando com o metabolismo mais lento. Então, na verdade, são os dois fatores. Tanto a alteração fisiológica quanto o mau hábito. Juntou os dois, São os dois. o sobrepeso vem com certeza, Aí né? fica difícil. E se não cuidar, vem a obesidade. Mas é o que eu falo para todo paciente, né? Assim, a gente tem realmente essa fase, que é natural do organismo, mas hoje a gente tem muito recurso, né? Que a gente não tinha antes. Verdade. Hoje nós temos mais oportunidades. Todo mundo tem uma academia perto de casa. E se não tem academia, pode fazer aula online, pelo YouTube, né? As redes sociais aí tem que ter nossas ajudadoras e não A gente contra, né? a gente tem mais acesso à informação, né? Uhum. E os estudos da mulher após os 40 anos são todos estudos muito novos. Então a gente está com muita novidade. Sim. E tá chegando cada vez mais coisas novas no mercado. É o que eu percebo. Eu te acompanho lá nas redes sociais e eu fico de olho, que você fica atenta às novidades. Eu também. Eu vejo lá, saiu tal coisa, a doutora Lívia já tá lá, já tá estudando, já tá prescrevendo, já tá testando, já tá atenta a todas as novidades que saem. Sendo a favor da saúde, sendo a favor do bem-estar, né? Por que não? Sim, se a gente pode usar os recursos ao nosso favor, né? Agora, eu quero te perguntar a respeito de algumas pacientes que relatam inchaço, cansaço. E isso é uma queixa constante no nosso consultório, né? Tanto no meu quanto no seu. Quais hormônios têm maior impacto nessa mudança corporal e como cada um deles influencia o ganho de peso e como influencia na disposição e no humor? A gente conseguir separar fica difícil, porque os hormônios eles funcionam como cascata, né? A gente tem um hormônio que acaba influenciando a produção do outro, que influencia na produção do outro e vira aquele círculo. Mas nessa fase, o que eu poderia dizer que mais poderia influenciar nessas alterações é a redução da produção de estrogênio. Depois dos 40 anos, essa queda do estrogênio, ela faz com que a gente tenha uma alteração da distribuição de gordura. Então, quando antes, né, a gente tinha aquela cintura mais fina, com acúmulo mais de gordura na região do abdômen, a gente começa a ter uma redistribuição da gordura corporal, então ela começa a ficar mais acumulada na região do abdômen. Esse acúmulo de gordura na região do abdômen acaba que faz com que a insulina que seu pâncreas produz comece a ficar depositada naquele tecido. E começa a ter também uma resistência insulínica. Então, tem um acúmulo de gordura abdominal, um aumento do percentual de gordura e também um pouco de edema. Já a diminuição da produção de progesterona, a gente vê que altera muito a qualidade do sono. A gente começa a ver mais cases de dificuldade para dormir, um sono ruim, ou um sono que não é tão restaurador. A testosterona influencia também, porque a queda de testosterona vai fazer com que a gente tenha diminuição da massa muscular, diminuição de libido, até mesmo diminuição um pouco da disposição. E um outro hormônio que também influencia muito nessas queixas de edema, inchaço, cansaço, são as alterações na função da tireoide, que também tem que estar sempre de olho. Eu percebo que muitas mulheres, no período da menopausa, começam a desenvolver o hipotireoidismo subclínico, né? Que é devido àquele período ali da alteração dos hormônios ovarianos, acabam sofrendo impacto na tireoide. E aí é uma das suas especialidades. É algo que nem todo profissional investiga, mas que deve ter uma atenção especial. E às vezes passa ali despercebido, né? Porque um hipotireoidismo vai gerar também um ganho de peso. É claro, gente, que não adianta pôr a culpa na tireoide se você não está com o estilo de vida adequado, não. Se você está comendo fast food, né? Fica comendo fast food, fica comendo doce todos os dias, come uma barra de chocolate. É claro que se você não está investindo em cuidar da sua saúde, não está tendo gasto energético, não vai adiantar colocar a culpa na tireoide. Né? Eu estou engordando por causa da tireoide, porque a tireoide ela não é a vilã. Ela é a nossa amiga, ela é ajudadora, mas você precisa cuidar dela e cuidar dos hábitos de vida também. É um conjunto, né? O paciente que vai te procurar lá que tem o hipotireoidismo, você vai fazer a regulação dessa tireoide e aí vai começar a emagrecer. Tem que começar a emagrecer, né? Se o hormônio estiver adequado. Sim.
esse ganho de peso ele for em decorrência da alteração na função da tireoide, o tratamento adequado vai contribuir para que o paciente tenha uma perda de peso. Mas igual a doutora Rose falou, na verdade é um conjunto de fatores, né. É, que não adianta só colocar a culpa na tireoide, tadinha. Ela tá sempre sendo culpada, né. É, e aí não ou você eu falo com os pacientes assim, ou você dá um jeito ou você inventa uma desculpa, dar desculpa é mais fácil. E aí põe a desculpa: "Ah, que a minha mãe era obesa, ah, que a minha avó era obesa, que todo mundo isso é hereditário, então eu também vou ser obesa". Hoje em dia, fator genético, né, a questão de você trazer isso na sua carga genética não é atestado de óbito, que eu falo. Não é Uhum. porque minha família inteira tem diabetes que eu vou desenvolver uma diabetes, eu posso tratar de mim, cuidar a vida inteira para que eu tenha essa diabetes mais distante possível, se eu tiver que ter, né. Então, cuidar da alimentação, cuidar dos hábitos de vida vai ser aliado ao tratamento endócrino, Sim, com certeza. né, tem que andar em conjunto. E a mulher depois dos 40, ela precisa mesmo de novos cuidados? Sim, eu falo que a mulher depois dos 40 anos, ela realmente ela tem que se olhar de uma forma diferente. Ela precisa de ter ali uma equipe profissional para poder ajudar ela, né, dar um apoio, né, uma boa nutricionista. Ela tem que ter um endocrinologista, quem que são as pessoas que vão dar a mão para ela e seguir ali para, assim, né, para o resto da vida. Depois dos 40 anos, a gente tem que se olhar de uma forma diferente, fazer novos exames, avaliar, reavaliar como que está a saúde em si. Mudar, montar novas estratégias. Já que começa a ficar difícil a perda de peso, o metabolismo começa a ficar mais lento, a gente tem que começar a montar estratégias diferentes. Então, mudar o estilo de vida, mudar o tipo de atividade física, mudar o tipo de alimentação, dar mais atenção ao sono, dar mais atenção a tentar gerenciar o estresse para que não seja um fator que vá fazer com que você ganhe peso. E o que às vezes também a gente acaba não valorizando tanto é nessa fase da atenção para a saúde óssea, para a saúde cardiovascular e também para a saúde mental. Verdade. Você falou um ponto muito importante aí, que toda mulher, ela entra na menopausa, ela não se preocupa de ir a um cardiologista, Sim. de fazer um check-up e daqui a pouco tá hipertensa. Quantas e quantas pacientes que eu vou aferir a pressão no consultório e ela descobre a hipertensão ali. Aham. Que aí a gente percebe que essa pressão não está legal, aí ela fala assim: "Ah, eu acho que é porque eu vim correndo. Ah, eu acho que é porque eu tô andando estressada", mas já é um sinal e sintoma de uma hipertensão que ela está adquirindo que antes não tinha. Sim, E aí eu encaminho essa paciente para o cardiologista para ela fazer um check-up ali. E é devido a essa questão que você acabou de falar, alteração hormonal. sim. O estrogênio, ele protege o coração e ele protege o osso. Então, a queda do estrogênio, ele acaba deixando esses órgãos desprotegidos. E pode impactar nos ossos também, igual você falou, né, osteoporose, osteopenia. Eu vejo muitos casos assim também no consultório. E não adianta fazer só reposição do cálcio. Não, na verdade, o tratamento da osteoporose, ele não é a reposição de cálcio, né? O cálcio, ele tem que estar ali para contribuir. A gente tem que estar com os níveis de vitamina D adequados, a gente tem que olhar essa Indicadores. nutricional, entrar com com medicamento específico. Uhum. Porque o principal fator de risco para a osteoporose é a menopausa. E a única coisa que vai evitar, né, que a gente possa mudar de estilo de vida para evitar a progressão da osteoporose é a musculação. Então, a musculação faz com que você tenha aumento de massa muscular e o aumento da massa muscular vai proteger seu osso. Protege Aí mesmo. tem que ser exercício de força. Muito bom. Gente, pegou essa dica aí? Olha que incrível essa dica que a doutora Lívia acabou de dar. Mulher depois de 40 não pode ficar sem fazer musculação. Então, se você ainda não está fazendo, procure uma academia. Se você não gosta de ir para academia, compre uns pezinhos, mas é claro, com direcionamento também, porque é bom ter uma pessoa ver, corrigir se você não está fazendo errado, né? Fazer exercício por conta própria também é perigoso. Então, mesmo que você vai fazer em casa, contrate um personal trainer, alguém que vá te orientar, porque é muito importante ter esse direcionamento e esse acompanhamento para você não se machucar, porque o número de lesões também aumenta. Aumenta muito. Se você não tem opção de não fazer fora de casa, é realmente assim, o ideal é que você consiga fazer algum tipo de atividade. Mas é importante você conseguir fazer um tipo de atividade que você consiga ir aumentando carga.
Então, é quando você vai realmente precisar de ter ali um profissional te ajudando para realmente evitar as lesões. E quando a mulher, ela entra no climatério ou na menopausa, quais sintomas físicos e emocionais elas relatam? Isso, na verdade, aí eu pude. Tipo, tem até Conta as queixas aí do consultório. um guideline que eu li recentemente falando sobre os 103 sintomas da menopausa. Na verdade, são muitos. Mas a gente tem esse período dos 40 aos 65 anos, a gente tem um período que a gente chama de climatério, que é o período que ocorre várias alterações hormonais. E dentro desse período, a mulher vai passar pelo período da perimenopausa, que antecede a menopausa, o período da menopausa, que é um diagnóstico retrógrado que a gente faz, é quando a mulher fica mais de um ano sem menstruar, e a pós-menopausa. Então, os sintomas que ela vai ter, vai depender muito de cada mulher. Tem mulheres que têm muitos sintomas, tem mulheres que têm pouco, e o período que ela vai estar passando. Então, o período da perimenopausa, os sintomas eles são um pouco diferentes do período da pós-menopausa. Mas, em geral, assim, as queixas mais comuns ali, do período do climatério ainda, que antecede a menopausa, é cansaço, fadiga, alteração do sono, irritabilidade, sintomas que começam a simular depressão. Então, a pessoa às vezes está assim, eu não tenho nenhum motivo para estar chateada, de repente estou me vendo triste, minha vida está tão boa. Então, esses sintomas que simulam quase depressão. A labilidade emocional, diminuição da massa muscular, aumento do percentual de gordura. E depois do período pós-menopausa, aí a gente começa a ver mais fogachos, sudoreses, as ondas de calor. Agora, o bom é que hoje a gente tem recurso para tudo, né? Então, a gente consegue aliviar muito esses sintomas. Eu já ouvi falar em zumbido de ouvido e labirintite, né, tipo uma tonteira, assim, algumas pacientes queixam durante esse período e elas acham que é outra coisa e pode estar ligado à questão da desregulação hormonal. Eu já ouvi falar de algumas pacientes falando assim: "Nossa, parece que tem bicho andando pelo meu corpo, eu sinto, assim, como se tivessem formigas, não sei, e muita vontade de comer doce". O paladar dessa mulher também muda um Sim. pouco durante esse período. Então são vários sinais e sintomas. Se a gente for ficar sentada aqui listando todos, né, porque cada uma tem um sinal e sintoma diferente, a gente fica aqui horas batendo papo. O que eu tento ir focando assim, eu converso com os pacientes para a gente tentar ir priorizando quais esses sintomas que está afetando a sua vida e a sua rotina. Porque tem sintomas que chegam em níveis que às vezes começa a atrapalhar a mulher no trabalho, na sua vida social, na sua vida pessoal. Então a gente vai tentando aliviando os sintomas de acordo com o nível de gravidade dele. Uhum. E dá para melhorar bem a qualidade. E descobrir se realmente é hormonal ou se é outra coisa. Sim, e aí a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com outras causas. Bom, a reposição hormonal, ela pode ajudar em todos os casos? Quem pode fazer reposição, quem não pode? E quais são os tipos de reposição hormonal existentes hoje? A reposição hormonal, nos casos, né, que os sintomas, igual a gente conversou, se eles realmente forem em decorrência da deficiência hormonal, ele pode realmente melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Os estudos, né, eles são relativamente novos, né, então os estudos de reposição hormonal na mulher, eles vieram muito, assim, de 15 anos para cá. A gente conta com hormônios hoje, assim, em baixa quantidade, então são baixas dosagens hormonal que conseguem melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Existiam muitos mitos, mas isso foram relacionados a esses estudos antigos e que foram feitos em mulheres que estavam, que a gente chama, fora da janela de oportunidade. Às vezes foram feitos até de forma não correta, mas usando da forma correta, dentro da janela de oportunidade, aliviam muitos sintomas da mulher. E a gente tem várias vias de administração. Isso pode ser feito por via oral, via transdérmica e até mesmo por uso de adesivo. Então, gente, se você tem dúvida e quer saber mais a respeito de qual é a regulação hormonal adequada para você, procura a doutora Lívia. Ela está lá pronta para te atender e para te ajudar. E não é todos os tipos de hormônio que a mulher precisa repor, né? Tem que ver nos exames bioquímicos. Às vezes vai ter exame que vai estar mais alto, outro mais baixo, tem que fazer o equilíbrio. E cada uma tem a sua dosagem, né? Porque o tratamento ele vai ser individualizado. Não adianta uma tentar roubar a cartela da outra e querer tomar o mesmo hormônio da outra, né? Não vai dar certo. De repente o dela já tá alto, vai aumentar mais.
Porque isso acontece, né, doutora Lívia, de uma paciente pegar e falar: "Ah, você tá tomando tal hormônio? Eu vou testar. Sim, acontece. É mais comum do que a gente imagina. Minha mãe tomou, né, eu vou tomar o mesmo". E aí? Acontece. Não dá bom, né, não vai dar certo. A reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres? Se sim, quais fases de vida? Na verdade, a reposição hormonal ela não é indicada para todas as mulheres. O tratamento ele tem que ser individualizado. Então a gente tem que avaliar, né, através de exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem, se aquela paciente está dentro do que a gente chama de janela de oportunidade. Geralmente a gente avalia de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se aquela paciente ela pode ser uma candidata à reposição hormonal. Geralmente tem que ser mulheres com menos de 65 anos, com menos de 10 anos de menopausa e que não tem nenhuma das contraindicações. Principalmente se ela já tem algum histórico de algum tipo de câncer hormônio dependente, como o câncer de mama ou câncer de endométrio, ou parentes de primeiro grau que tiveram, como mãe ou irmã. Então, gente, a reposição hormonal, ela traz qualidade de vida. Aquele mito que você falou lá atrás, um pouquinho da nossa conversa, a respeito de que, reposição hormonal causa câncer, né, isso já caiu por terra, só que tem as contraindicações. Isso, na verdade, se você tiver um fator de risco para desenvolver câncer, o uso do hormônio, ele pode acelerar esse processo. Então, por isso que a gente faz os exames para ver se você tem ou não esses fatores de risco. Se você não tiver nenhuma contraindicação, a reposição hormonal feita na idade certa, na hora certa, com a dosagem certa, ela, ela fala que ela muda a vida do paciente, porque ela traz muito benefício. Muito bom esse esclarecimento, porque muita gente ainda chega no consultório com medo, né, Sim. de tomar hormônio. Esse medo, ele acho que ele vem muito de um estudo antigo que chama WHI. Por os primeiros estudos feitos quando iniciou a terapia de reposição hormonal, só que eles fizeram, na época usaram um hormônio que a gente chama de hormônio equino conjugado, eram hormônios em altas doses, eles não faziam um rastreamento para ver se a paciente estava dentro do que a gente chama de janela de oportunidade, não avaliava os fatores de risco de forma correta. Às vezes eram mulheres com mais de 10 anos de menopausa, mulheres com mais de 65 anos. E aí sim, nesse caso, ele aumentou o risco de câncer, principalmente câncer de mama. Hoje a gente tem um protocolo muito bem estabelecido, um guideline muito bem feito, que se tiver tudo certinho, a paciente ela pode usar de forma segura e ela vai melhorar muito a qualidade de vida. Eu quero agora dar algumas dicas sobre melhoria da qualidade de vida também, para as mulheres que estão na menopausa, sobre alguns suplementos que é importante fazer reposição, né? Que muita mulher, às vezes, se automedica, mas às vezes se autossuplementa também. Então, a primeira fala que eu tenho aqui para você é cuidado, não use suplementação sem indicação, porque você pode desenvolver uma hipervitaminose. E eu atendo casos, assim, de hipervitaminose no consultório, paciente tomando demais melatonina, doses altíssimas, tomando demais vitamina D, doses altíssimas, vitamina A em doses altíssimas, B12 em doses altíssimas, e aí vai, aparecer algum sinal ou sintoma no seu organismo de que algo não está bem e é por causa da hipervitaminose. Agora, o segundo alerta que eu dou é: não compre suplementos, prontos na farmácia por conta própria, sem indicação médica ou de nutricionista. É muito importante que seja avaliados os seus exames, né. Eu avalio muito o zinco, eu avalio a vitamina D, conforme a doutora falou anteriormente, que é muito importante tanto para a saúde da mulher na menopausa, quanto para a saúde da tireoide. A vitamina D, ela é chave. Eu peço também ferro, ferritina, B12, porque geralmente essa mulher tem o complexo B todo comprometido, principalmente a B12. Eu estou vendo muitos casos de carência de B12 no consultório. Avalio o selênio também, que é algo que quase ninguém avalia ou dá importância. O selênio também é muito importante. E a reposição dessas vitaminas na dosagem certa, adequada para você, de acordo com os exames bioquímicos, é essencial nesse período da menopausa. Porque são coisas que realmente a mulher, geralmente, ou ela deixa de comer na alimentação dela diária, ou é porque o intestino também não está funcionando da maneira
adequada devido ao estresse que ela tem, a quantidade de baixa ingestão de fibras e de água, e aí esse intestino não vai absorver essas vitaminas. E a alimentação dessa mulher tem que ser rica em fruta, legumes e vegetais, porque vai ser uma alimentação mais antioxidante. Eu faço várias estratégias lá no consultório. Eu faço low carb, eu faço jejum intermitente com a mulher que está na menopausa, porque ela realmente ali está precisando de um gatilho. A maioria, ela vai muito no açúcar, ela vai muito no excesso do carboidrato. E aí, quando a gente faz essa redução, começa o gatilho da redução do peso. Que não é só você diminuir quantidade, é você melhorar a qualidade também. Tem que ser as duas coisas. Você falou umas coisas que eu achei bem interessante. Essa mudança de estratégia é interessante, porque, né, é igual a gente conversou no início, a queda das taxas hormonais vão fazer que você diminua a quantidade de massa muscular e seu gasto energético ele vai reduzir. Então, às vezes, não é a quantidade de calorias, nem às vezes a quantidade de calorias que você está consumindo, mas o tipo de alimento que você consome. Você conseguir, se tem um nutricionista, né, igual a doutora Rose, uma boa nutricionista te acompanhando, você puder ir trocando o tipo de estratégia de alimentação, isso faz com que o seu metabolismo fique sempre acelerado. Porque ele vai saindo daquele platô. Igual tipo de atividade física. Às vezes o paciente fala assim, eu tô treinando 1h30 por dia e não tô conseguindo ter um bom estado. Mas às vezes ele treinasse 45 minutos, mas com uma estratégia diferente. Outro tipo de treino. E mudando mudar o tipo de estímulo é importante. Achei interessante também falar sobre a vitamina D, porque eu gosto de falar, na verdade, a vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela faz parte do metabolismo do osso. Sim. Então, a gente conseguir ter bons níveis de vitamina D, ela melhora muito a qualidade do osso, que é uma grande preocupação que a gente tem na mulher após menopausa, que a gente sabe que o principal fator de risco para osteoporose é a queda de estrogênio, que acontece na menopausa. Mas também evitar o excesso, porque já o excesso de vitamina D vai fazer com que você possa ter talvez uma insuficiência renal. Então, por isso que é bom seguir a prescrição do profissional. E a B12, tem visto muito no consultório, a gente tem às vezes deficiência de B12 ou deficiência da absorção, em decorrência das alterações intestinais que a gente começa a ter. Então, às vezes o paciente fala assim, eu estou consumindo vários alimentos que são ricos de B12, como vegetal verde escuro, carne, feijão, que são fontes de vitamina B12, mas não tem uma absorção boa, por alteração da flora intestinal. E aí, quando eles começam a tomar por conta própria, em excesso, uma queixa muito comum é aparecimento de acne. Sim. Então, assim, tenho até colegas dermatologistas que falam assim, estou tendo muito caso de acne no consultório, o paciente que fizeram uso de B12 por conta própria, acabou subindo muito o nível. É isso mesmo. E aí, fala assim: "Engraçado, eu sou adulta, tô nos 40 anos, tô voltando a ser adolescente". Vai para dermatologista e a dermatologista que se vire para dar conta, né. E aí Virando um ciclo, um ciclo de erros, né, quando você vai ali, por exemplo, tudo meio por conta própria. não dá certo. Tem que ter acompanhamento profissional, não tem nada que substitua uma boa consulta. E existem erros muito comuns que você vê no consultório, hábitos que sabotam resultados sem a mulher perceber? Me conta, assim, algumas pérolas, assim, do consultório que aparece lá. Então, assim, que eu mais percebo, às vezes passar o dia todo sem alimentar bem e acabar compensando à noite. Esse é uma queixa um relato muito comum. O tipo de atividade física, então, às vezes, faz uma caminhada, algum tipo de atividade aeróbico, ou que é muito comum, às vezes, gostar de atividades em grupo, não tem problema. O problema é acabar não fazendo, tipo, o exercício de força. Assim, eu fixo muito nisso, mas a musculação, é difícil ter um tipo de exercício que vai te dar o mesmo benefício, porque você precisa de aumentar a carga para você conseguir aumentar a massa muscular, para você poder conseguir fazer com que seu metabolismo volte a ter um gasto energético bacana. O sono, então, E não pode abandonar o cardio também não, não, né, doutora? eu falo Tem que que ser as 2 coisas coisas. assim, Porque tem gente que fala: "Ah, eu só gosto de musculação, não gosto de cardio", ou ao contrário: "Eu só gosto de cardio, não gosto de musculação". o cardio ele vai ser importante, né, para te ajudar na diminuição do percentual de gordura, e ele vai te ajudar e a musculação vai ser importante para te ajudar no ganho de massa muscular. E querendo ou não, o ganho de massa muscular vai te ajudar a fazer o cardio. Então acaba que vira um ciclo, né. É. Você fazer só um, você acaba não tendo o benefício do
É, porque você fazer a musculação te dá mais resistência para o exercício de impacto. Exatamente. Você conseguir fazer o cardio. Eu até brinco, a gente fala que é como se fosse uma compra casada, né, para fazer um, você tem que fazer o outro. Sim. Uma outra queixa não, né, um outro mau hábito que eu vejo muito é a questão do sono. Quando a gente é mais novo, a gente às vezes passa uma noite ali, né, final de semana, dorme mal, dorme tarde, acorda cedo, só que a gente consegue recuperar rápido. Depois dos 40 anos, a gente não consegue recuperar fácil uma noite mal dormida. E a noite mal dormida, ela vai impactar na produção de hormônio. Então o sono, eu acho que é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração, boa qualidade de sono. Se você não tem uma boa qualidade de sono, tentar fazer sua rotina do sono, ver o que precisa de ajustar, se é o ambiente, se é algum hormônio que Tirar a falta, tela. tirar a tela, se algum pelo menos eles falam 2 horas, né, mas pelo menos 1 hora antes de dormir, ter um ambiente adequado. Ruídos à noite também tentar evitar. E um outro erro, assim, né, não sei se é erro, é a questão da pressa. Então, assim, acho que o paciente, né, as pessoas, assim, elas são muito imediatistas, então eles querem um Nossa, resultado muito rápido. Você também deve ver muito isso no consultório. Então, você quer perder verdade. peso, Eu quero emagrecer para ir pra praia no mês que vem. quer diminuir o percentual de gordura, quer ganhar massa muscular. Sim, principalmente depois dos 40 anos, eu converso com os pacientes que a gente tem que, antes de pensar no resultado, a gente tem que começar a se apaixonar pelo processo, porque vai ser um processo para o resto da vida. Então, assim, ter paciência, porque as coisas mudaram, ter recurso, mas a gente tem que gostar de estar ali no processo. Da mudança da alimentação, da atividade física, do gerenciamento do estresse, da qualidade do sono. Então, acho que se a gente conseguir equilibrar bem esses 4 pilares, a gente tende a ter um ótimo resultado. Eu falo muito o seguinte: você gastou quanto tempo para chegar no peso que você está agora? Você aumentou quanto? 15 quilos? Ah, tá. Você aumentou 15 quilos em quanto tempo? Foi um mês? Foi em 2? Foi em 1 ano? A maioria responde assim: ah, foi de 1 ano para cá, foi de 2 anos para cá. Eu falo: ah, tá. E aí você quer eliminar 15 quilos em um mês. Impossível. Você precisa dar tempo para o seu corpo entender de que ele agora precisa emagrecer. E os adipócitos são as segundas células mais difíceis de matar, né, porque a gente quer que elas diminuam de tamanho e murcham. Mas primeiro ela faz esse processo aqui, ó, o adipócito, ele tem mecanismo de defesa. Ele não morre de imediato, você não mata um adipócito facilmente. Ele primeiro vai reduzir de tamanho, eu tô falando de uma maneira mais popular aqui para que vocês entendam. Então ele vai reduzindo. Então tem adipócito que ele vai demorar 2 meses, alguns 6 meses e alguns um pouquinho mais do que isso, para ele realmente ir embora e sair lá no xixi, sair nas fezes, sair no seu suor. Agora, você tentar matar um adipócito de um dia para o outro, ou, né, uma semana fazendo aí sem comer, jejum e não sei o quê, vai desenvolver uma compulsão alimentar. Então você precisa ir reeducando o seu corpo, o seu organismo, para que ele dê ali os gatilhos necessários para esse metabolismo acelerar de volta e você conseguir ter resultado de reduzir o número de adipócitos. É importante você ter uma estratégia que seja sustentada, né. Você às vezes, né, você procurar tentar essa perda de peso muito rápida, sem o acompanhamento do nutricionista, você pode às vezes até conseguir, mas a questão é se você vai conseguir sustentar essa perda, né. É, eu falo muito isso, que conseguir vai conseguir, né. Porque os medicamentos via oral e as injeções, né, a cirurgia bariátrica, tudo isso funciona, né, abdominoplastia funciona para reduzir a circunferência, funciona. O você fazer uma redução de estômago funciona, que você vai perder peso. Que a abdominoplastia ela não faz perder peso, mas ela faz diminuir o volume, né. Vai perder um pouquinho de peso ali, mas é bem pouco. As canetas emagrecedoras, tudo isso funciona, mas se você não reeducar, volta tudo de novo. Na Não tem verdade, milagre. eu falo, se fosse se só o remédio fosse suficiente, eu acredito que não ia ter nenhuma pessoa acima do peso hoje no mundo, porque todo mundo ia tomar um remédio, todo mundo ia ser magro. Verdade. Independente do valor, as pessoas iam conseguir uma forma e não existiria problema de obesidade nunca. Então é um conjunto de fator, o remédio, né, hoje a gente tem ótimos medicamentos, inclusive né, que a gente fala das canetas emagrecedoras,
realmente, assim, foi uma evolução na farmácia. Sim. E são remédios que auxiliam muito a gente na perda de peso. Eles não só auxiliam na perda de peso, como eles trazem diversos benefícios, como diminuir a inflamação. Estudos novos estão mostrando benefício cardiovascular, renal, mas sozinho não resolve. Você tem que ter um acompanhamento do nutricionista, você tem que ter uma atividade física regular, você tem que estar com o seu sono bem adequado e você tem que estar ali com um gerenciamento de estresse. Na verdade, são conjuntos, tá? Pois é, doutora, algumas pacientes me perguntam assim: "Doutora, o que que você acha do uso das canetas?" Eu falo: "Apoio, eu super indico, né, Sim. até envio o paciente para você lá, para você cuidar dessa parte aí das canetas, da medicação." Eu falo: "Olha, eu acho que é legal para você, porque realmente você precisa, você está com um grau aí de compulsão, você não está conseguindo sozinha, então vamos por esse caminho sim. Mas não pare de fazer o que precisa ser feito, que é a reeducação, a atividade física, né, a mudança do estilo de vida. Porque se você for lá e usar caneta, emagrecedora, e depois vir e ficar tomando, Coca-Cola de café da manhã, que acontece, pacientes tomando Coca-Cola, comendo coxinha no café da manhã e usando caneta. Passa mal, Sim. passa muito mal, né, a Que pessoa tenta comer e passa mal. a caneta, ela retarda o esvaziamento gástrico, então ela deixa a digestão lenta. Então qualquer coisa que você comer que tenha uma digestão difícil, vai te dar vontade de vomitar, vai ter diarreia, vai dar tá bom. Então o que a gente tem que conversar com o paciente, na verdade, você não vai substituir. Ela vai vir para agregar junto à sua mudança de alimentação, junto aos seus hábitos. Uhum. Aí com o acompanhamento multidisciplinar, aí sim você vai ter um bom resultado, você vai conseguir manter esse resultado, porque a gente tem que pensar numa coisa que seja pro resto da vida, né. Ninguém quer perder peso para depois se ganhar de novo. É, e o reganho pode vir até maior, Sim, pode ter um edema. fora a perda de massa muscular que ela pode ter também. Então, assim, toda vez que, né, o paciente vem indicação e eu prescrevo algum desses medicamentos, né, com a disciplina, que é o Mounjaro, ou a semaglutida, que é o Wegovy, eu acho interessante estar com acompanhamento do nutricionista. Eu vi bons resultados quando o paciente faz o uso da caneta junto com a dieta hiperproteica, porque ele vai conseguir comer pouco, né, então não vai conseguir comer em grande quantidade, Uhum. mas ele vai conseguir aumentar a massa muscular. Sim, que repõe a proteína. Sim. E a gente fazer isso sozinho é muito difícil, né, doutora? É A gente difícil. tem que fazer esse cálculo, sem ter ali um bom nutricionista acompanhando, é bem difícil. É porque muita gente, às vezes, confunde nutricionista e endocrinologista. Gente, eu não prescrevo caneta emagrecedora, tem paciente que me pede. Aí eu indico também a não doutora Lil. assim, eu falo assim: "Olha, eu tenho meu acompanhamento com a nutricionista e eu acho que é importante ter também". Sim, endocrinologista, ela como a doutora Lívia, que ela é uma médica que se preocupa realmente com o paciente. Gente, tenham bons profissionais. Eu não faço parceria com qualquer profissional, tenho bons profissionais te atendendo. Você precisa aprender a escolher o profissional que está te atendendo. Um profissional que realmente se preocupa se você está tendo resultado, um profissional que vai te direcionar no caminho que você deve seguir, que é para a vida toda. Por isso que eu indico a doutora Lívia, porque ela se preocupa realmente com o bem-estar do paciente e em tratar a causa do problema e também achar soluções para aquele problema, né? Porque não adianta só você ir lá: "Ah, tô com dor de cabeça", dá um remédio para dor de cabeça. Tá, a doutora Lívia ela vai investigar o porquê que você está tendo enxaqueca, o que está acontecendo, né? Por que que essa enxaqueca começou? Isso é importantíssimo, porque só passar remédio é muito fácil, né? Chegar lá e te prescrever você prescrever uma medicação é fácil. É mais importante, assim, a gente saber a causa, né. A gente trabalhando com a causa, a gente evita que a gente tenha as consequências. Sim, e aí ter esse trabalho multidisciplinar também. Existem, pacientes que falam muito sobre o estresse, né, o sono ruim, correria do dia a dia, elas também impactam na questão hormonal? Você acha essa pergunta, assim, excelente, porque às vezes a gente fica muito focado, eh, em outras áreas, né, principalmente assim, que a gente vê muitas pessoas falando: "Ah, testosterona, testosterona", mas a gente esquece os outros hormônios. O sono ruim, ele faz com que a gente desregule 2 hormônios, você deve conhecer muito, que é a leptina, né, e a grelina, que são hormônios que alteram a sua forma de alimentar. Então essa desregulação hormonal faz com que você coma por compulsão,
se aumente sua fome, que se aumente a vontade de comer, que você fique com o metabolismo mais lento, que você passa a querer comer alimentos mais palatáveis, às vezes mais gordurosos ou mais doces. Então, a gente tendo um sono regular, a gente consegue regular essa produção hormonal e consegue gerenciar melhor a nossa relação com o alimento. E o estresse, né? A gente, né, com uma vida muito atarefada, né? Principalmente após os 40 anos, que às vezes tem mais de um emprego e tem que conciliar várias funções. eh, no caso, as mulheres que são casadas, a vida ali de casado, ou as que não são também, uma casa com várias funções para resolver, filhos, né, no caso daquelas que têm. Então acaba que essas situações de estresse, elas alteram a produção de cortisol. E isso deixa o nosso metabolismo mais lento, deixa o nosso metabolismo mais inchado, aumenta a retenção de líquido e também acaba contribuindo muito para dificultar a perda de peso. Acho que o sono e o estresse realmente eles têm que ser gerenciados para a gente conseguir realmente ter um bom resultado. Pois é, gente, modulação hormonal é com a endocrinologista. Procurem pela doutora Lívia aí, porque ela vai te ajudar a modular os seus hormônios, que às vezes está de mais, às vezes está de menos, e aí precisa modular. Eu sempre falo que a mulher cuida de todo mundo e esquece de si mesma. A autoestima em relação com o corpo, ele muda depois dos 40? O que que você percebe, assim, nas pacientes? Então, tem uma pergunta assim até delicada, né? Porque assim, realmente, assim, depois dos 40 anos, quando a gente entra nesse período do climatério, né, dos 40, 65 anos, e a gente tem uma queda da taxa dos hormônios que vão ali começar a preceder, para preparar a gente para ele entrar numa menopausa. Principalmente a queda do estrogênio, do progesterona, um pouco também queda de testosterona. A gente começa a ter uma alteração da composição corporal. A gente não tem mais aquela cintura tão fina por causa do acúmulo da gordura abdominal, aumento do percentual de gordura, diminuição da massa muscular. Começa a perceber que estratégias que você usava quando você tinha 30 anos, elas não funcionam mais aos 40. Então, a tendência é realmente a gente começar a ter mesmo uma baixa autoestima, ficar ali, às vezes, se sentindo culpada por não estar conseguindo. Já está aparecendo um pouco das rugas na pele também. Tem mulher que já teve 2, 3, 4 filhos. É muita coisa. Sim, por exemplo, o colágeno diminuindo. Então a gente tem que se olhar de uma forma, acho que a mulher tem que começar a se olhar de uma forma diferente. Então, assim, quando o paciente chega no consultório, né, às vezes com várias queixas, às vezes à medida que a gente vai fazendo as consultas, as queixas vão diminuindo, né, elas vão ficando satisfeitas. É que hoje a gente tem muito recurso, né, então a gente tem muita coisa a nosso favor. Então, o que a gente precisa é de nos olhar de uma forma diferente, para mudar o tipo de estratégia e a gente vai conseguir um bom resultado. E aí, com isso, a gente consegue melhorar a autoestima. E a melhora da autoestima, ela influencia em tudo, né, doutora? Ela vai influenciar na sua forma de posicionar, vai influenciar no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida pessoal, até mesmo em relação, né, com o seu casamento ou com um outro namorado que você tiver. Muito bom. Agora, é a pergunta final, na verdade, o recado final, que infelizmente já estamos acabando. Queria ficar aqui mais 2 horas. Adoro falar desse assunto. Que mensagem final você deixaria para a mulher que está ouvindo a gente agora, se sentindo cansada, frustrada, com o corpo e sem saber por onde começar? Por onde começar, sim? Eu acho assim, que eu acho que é mais importante, que eu gosto de deixar como mensagem, que a gente tem que começar pelo simples. Então, às vezes, a pessoa chega assim: "Eu quero experimentar um tanto de coisa, eu quero fazer isso, quero". Vamos começar pelo simples. O que é começar pelo simples? Começar a ajustar a alimentação, começar a se movimentar, né, se você ainda não faz atividade física, começar a fazer algum tipo de atividade e gerenciar o sono. Se a gente melhorar esses 3 pilares, a gente já está um grande caminho andado. Não se sentir culpada, porque às vezes a mulher pode começar a se culpar por não estar conseguindo o resultado que ela queria, então ali às vezes causa uma frustração. Mas com o bom acompanhamento, o acompanhamento endocrinologista, o acompanhamento do nutricionista, a gente montando novas estratégias, a gente começa a ter resultado e gostar do processo. Eu acho que a gente tem que se apaixonar pelo processo de começar a se cuidar, que é uma coisa que é para o resto da vida. Então, assim, se você tem mais de 40, mais de 50 ou mais de 60 anos,
e você ainda não começou a ter essa visão, acho que sempre é um bom momento para recomeçar. Uma frase curta agora para a mulher que está te assistindo. Um recado, assim, uma frase que você falaria para essa mulher. E você não está sozinha, né, procure bons profissionais, a gente vai te dar a mão e a gente vai caminhar junto para você chegar no seu objetivo. Gente, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Lívia. Muito obrigada Obrigada. por ter vindo, por nos ter trazido esse conhecimento incrível. Tirou muitas dúvidas, eu aprendi bastante com ela. Eu espero que você também tenha aprendido muito. E sigam, aqui está o telefone de contato dela, a rede social. Sigam essa médica, essa profissional, essa mulher maravilhosa, que ela tem muito conhecimento para passar. Também queria agradecer muito a doutora Rose pelo convite, uma nutricionista que eu confio muito, admiro muito o trabalho dela, a experiência dela, e gostei muito do convite, adorei estar aqui. Muito obrigada, viu? Que bom que Obrigada você pela veio. oportunidade. Quero agradecer também o Ateliê Interface, e falar que se você não sabe onde gravar os seus conteúdos, esse aqui é o seu lugar. Conteúdo de gravação para suas redes sociais, conteúdo para podcast, conteúdo para o YouTube, para TikTok, não importa o tipo de conteúdo que você queira gravar. Aqui é o melhor estúdio de gravação para você. Muito obrigada a você que está nos assistindo, que tem acompanhado os nossos podcasts e fiquem ligadinhas que em breve virão mais episódios sempre focado na autoestima, no cuidado da saúde da mulher.